Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Glória. Glória. Glória do culto do departamento feminino dessa igreja, Aleluia. onde podemos essa noite sentir a presença real do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Onde o Espírito Santo de Deus está e a liberdade. Por isso que temos essa liberdade de podermos louvar, expressar, levantar as nossas mãos, derramar lágrimas, porque o Espírito Santo se faz presente. E quando ele está presente, nós temos liberdade. Eu quero compartilhar com você, conosco, sem muita perda de tempo por causa da nossa hora, uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã. Aqui em Romanos, capítulo 13, Romanos 13, versículo 11. Somente a parte A do versículo 11 de Romanos capítulo 13. Isso, Romanos 13, eu vou falar sobre o tempo e eu. Romanos 13, capítulo 11, parte A. O texto diz assim: é isto digo, conhecendo o tempo. Somente sou eu. Vamos repetir todos juntos? É isto digo, conhecendo o tempo. Isso. Nós vamos falar sobre o tempo nessa noite. O tempo e a minha vida. Há um historiador muito famoso da Escola dos Análises que ele diz o seguinte, Mark Bloch, o nome dele, que a história é a ação do homem no tempo. E o que é o tempo? Como podemos definir tempo? Os gregos, eles tinham duas palavras para definir o tempo. Creio que muitos irmãos já ouviram falar disso. O Cronos e o Kairos. O Cronos refere-se ao tempo sequencial. Descreve a extensão ou a quantidade do tempo. Já o Kairos para os gregos descreve o tipo ou a qualidade desse tempo. Kairos vem falar de um tempo oportuno, um tempo designado, um tempo marcado, um tempo adequado para agir. Curiosidades acerca do tempo. Eu estudando sobre isso, lá em Crônicas, me parece segundo Crônicas, quando Davi, quando vai falando ali acerca das famílias, dos guerreiros de Davi, fala da tribo de Issacar. A Bíblia fala que os homens da tribo de Issacar, eles eram conhecedores da ciência dos tempos. E eu fiquei assim, questionando comigo mesmo, procurando referências. O que seria isso, conhecedor da ciência do tempo? E quando a gente estuda os povos antigos, a gente vê que quando se fala que eles eram conhecedores da ciência do tempo, está relacionado com a astronomia, o conhecimento que eles tinham nessa área. E o texto fala que esses homens da tribo de Issacar, eles eram homens de ciência, conhecedores do tempo da sua época, para dar discernimento para a nação de Israel, quando ir, quando vir, quando ir para a guerra, quando ficar. E lá em Eclesiastes, em relação ao tempo, a Bíblia tem várias referências em relação ao tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, a gente vê ali, falando sobre o tempo. Quando o pregador discorre sobre o tempo, ele fala que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de rasgar, tempo de coser. Então ele fala sobre o tempo ali. E os tempos e as estações, eu aprendo que em relação ao tempo, os tempos
tempos e as estações que foram estabelecidas por Deus, é normal, né, da vida, onde quer que as pessoas se encontrem. Ninguém vive sem o tempo. E eu aprendi que o próprio Deus, Ele criou o tempo para o meu bem, para nosso favor. Às vezes a gente pensa que o tempo anda contra nós, que o tempo não nos favorece. Mas a Bíblia fala que Deus criou, estabeleceu todas as coisas, né, de uma forma para que nós vivamos bem. Então Deus fez isso para o nosso próprio bem. Já parou para imaginar se as leis naturais que Deus determinou com o seu poder, elas não fossem confiáveis? Se nós não pudéssemos confiar, né? Dia, noite, chuva, não chuva, período de inverno, período de... Se nós não pudéssemos confiar nessas leis que o próprio Deus estabeleceu para nosso bem, a nossa vida seria o quê? Caótica, para não dizer impossível viver aqui. Então o tempo, ele age em nosso favor. Mas eu já preguei sobre o tempo outras vezes, falando sobre o tempo de Deus. E eu quero aqui trazer para nós, nessa noite, outra coisa que eu aprendi também acerca do tempo, que Deus, Ele é Senhor do tempo. Alguém pode me ajudar aí em Atos 17, capítulo 26? Deus, Ele é Senhor do tempo. Nós temos aprendido que o nosso Deus, Ele é soberano, um Deus que está acima de tudo, de todos, um Deus que age como Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele está acima do tempo. Tanto é que quando Jesus curava no sábado, que os judeus ficavam com Ele, porque Ele estava curando no sábado, Ele dizia o quê? Que Ele era Senhor do sábado. Então não havia tempo para Ele, se era sábado, era segunda-feira, Ele é Senhor do tempo. Ele domina sobre essa área aí. Quem pode ler para a gente? Atos 17, verso 26. Está vendo? Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra e determinou os tempos. Deus determinou os tempos, já dantes ordenados, e também os limites da sua habitação. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus, Ele estabeleceu tudo. Já está tudo estabelecido por Ele. Então nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus, na hora de Deus. Amém, irmãos? Então Deus, Ele é Senhor do tempo. E se Deus é Senhor do tempo, Ele também é Senhor nas nossas vidas. Amém? Deus é Senhor. Então, dentro disso aqui, qual deve ser a minha postura então em relação ao tempo? A minha postura em relação ao tempo deve ser de sabedoria. O nosso tempo deve ser usado com sabedoria. E aqui eu quero dar um exemplo em relação ao tempo, no caso do Kairos, que foi o que aconteceu com a rainha Esther. A Bíblia nos fala a história de Esther, uma história linda, né, de uma judia órfã que foi criada pelo seu primo, e num determinado período aconteceu o quê? Ela chegou ao trono. Ela casou-se com o rei Assuero, que era imperador, né, o rei de um grande império, o Império Persa, na época, e ela se tornou a rainha do Império Persa. Mas aí a gente pergunta, será que Deus, como a gente aprendeu que Deus é Senhor do tempo, que Deus é soberano, e Deus, Ele vê muito além daquilo que nós vemos. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são o quê? Mais altos do que os meus. Os pensamentos de Deus estão muito além daquilo que eu penso. Deus está muito além, porque a minha mente é limitada, mas Deus não. Então os pensamentos de Deus são mais altos. Então será que Deus permite então que Esther se torne a grande rainha do Império Persa, porque Ele ficou com pena dela, ou com dó dela, porque ela era a pobrezinha órfã, não é? A cativa, aquela que foi criada pelo seu primo. Então, a gente vê, então Deus resolveu exaltar Esther, a coitadinha, né?
já que ela é órfã, já que ela veio numa condição assim, eu vou exaltar ela só para exaltar. Deus é um Deus que trabalha com propósitos. Aprenda isso. Deus trabalha com propósitos. Para tudo Deus tem um propósito. Deus não trabalha ao acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Tudo está estabelecido dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus para Esther, ainda que naquele momento, no primeiro momento, ela não sabia o porquê que Deus permitiu que ela chegasse ao Império Persa. Mas Deus tinha um propósito com ela. Deus tinha algo a realizar através da vida de Esther. E o que acontece? A história vocês conhecem, que então um inimigo perverso do povo judeu arquiteta um plano contra o povo judeu para poder exterminar de uma vez por todas com o povo. E acontece o seguinte, que então Mardoqueu, ele se veste de saco, vai para a porta do palácio. Ele não podia entrar no palácio, ninguém sabia que ele era parente da rainha Esther, e ela fica sabendo daquela situação. Então ela manda, os seus emissários ir até Mardoqueu levar roupas limpas para ele, e ele se recusa naquele momento. Ele manda um recado para Esther, falando acerca da situação do seu povo. E no primeiro momento Esther disse que, olha, o que eu posso fazer? Eu vou poder fazer alguma coisa? O que eu vou poder fazer diante de uma situação, de uma adversidade tão forte como essa? Eu não tenho como agir, não posso fazer nada. Então, quando levam então a mensagem até Mardoqueu, ele manda para ela uma mensagem dizendo o seguinte: olha, Esther, se você não quiser intervir em favor do seu povo, de algum lugar, Deus vai enviar o livramento. De algum lugar Deus vai enviar o livramento, porque Deus tem compromisso com o seu povo. Mas não haverá salvação nem para ti, nem para a sua família. Não pense que porque você está dentro do palácio, não pense que porque você vive uma vida boa, uma vida abastada, que você vai ser livre, não. E ele diz assim: mas quem sabe se não é para este tempo que Deus estabeleceu você e colocou você nesta posição. Aí caiu a ficha de Esther. Aí Esther então compreendeu que Deus levantou ela naquele tempo, naquela geração, porque Deus tinha algo grande e tremendo a fazer através da vida dela. Sabendo usar o tempo e conhecendo, lá em Romanos a gente leu, conhecendo o tempo. Conhecendo o tempo. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos, pedir ao Senhor que jogue por terra a muralha do entendimento da nossa mente, que nos impede de conhecermos o tempo que o Senhor tem nos chamado, o tempo que o Senhor nos chama para agir, o tempo que o Senhor nos chama para guerrear, o tempo que o Senhor nos chama para louvar, o tempo que o Senhor nos chama para jejuar, o tempo que o Senhor nos leva ao lugar secreto, conhecendo o tempo. E Esther se levanta então com sabedoria, usando estratégias que ela tinha conhecimento, e também usando, até mesmo buscando em Deus, estratégias que ela não saberia como agir, ela não saberia como fazer, mas ela busca a direção do Senhor. Ela parte para buscar o Senhor, para que Deus desse a solução em relação àquele problema, para saber como agir e quando agir. E a história você já conhece o final. E sabe aonde chegou o final da história? Foi vitória para o povo de Deus, para a nação de Israel. E a Bíblia nos fala também de outras mulheres que no seu tempo, na sua geração, essas mulheres se levantaram para agir de uma forma diferente. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Joquebede. Quem foi Joquebede, mulheres? Quem foi a irmã de Joquebede? Quem foi a igreja de Joquebede? A mãe de Moisés. Um tempo difícil. Era um tempo de provação para o povo de Deus. Além deles serem cativos, submetidos a trabalhos forçados, surgiu ainda um problema, uma adversidade, que Faraó manda matar todos os meninos, todas as crianças, os meninos que nascessem, deveria matar.
E Joquebede, então, ela se levanta naquele tempo. Ela diz: eu não vou aceitar o mandato de um rei ímpio. Eu não vou aceitar uma situação dessa maneira. E ela então arquiteta, né, ali um projeto, um planozinho, algo. E ela faz um cestinho bonitinho. E ela coloca o menino dentro do cestinho, solta nas águas do Nilo. E Miriam, a irmã de Moisés, vai seguindo aquele cestinho, vai indo para ver aonde aquele cestinho ia parar. E pela providência de Deus, o cestinho vai em direção aonde estava a filha de Faraó se banhando naquele dia. E os irmãos também já conhecem a história. E Moisés foi salvo. E Moisés se tornou um grande libertador. Foi ele que libertou Israel. Ele que tirou Israel do Egito. Aleluias. Então Joquebede se levantou. Ela entendeu o tempo. E eu quero aqui nessa noite, para a gente não tomar muito tempo, poderia falar de outras pessoas. O Salmo 90 foi Moisés que escreveu esse salmo. No verso 12, o salmista, Moisés diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor. Moisés aqui nesse Salmo 90, ele já estava numa idade avançada. E ele pediu: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, porque a nossa vida é breve. Porque o nosso tempo aqui é como um conto ligeiro. A gente passa, de hoje a nossa vida é como uma flor. De manhã ela floresce, mas de tarde está murcha. De tarde ela já não existe mais. Já não se lembra mais dela. Assim é a nossa vida. Ela passa como um conto ligeiro. Por isso, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Ensina-nos a viver os nossos dias de maneira sábia. Ensina-nos a aproveitar cada momento do nosso dia com sabedoria, para que possa glorificar o teu nome. Essa expressão de Moisés contar os nossos dias, ela dá a ideia de quê? De preciosidade do tempo. Se nós vamos perguntar, né? Vamos lá no hospital agora, nesse momento, se procurar os leitos onde estão aqueles que estão marcando os minutos para morrer, eles vão valorizar muito o tempo. É nesse momento: se eu pudesse ter tempo, se eu tivesse tempo eu ia fazer isso. Se eu tivesse tempo eu ia procurar aquela pessoa. Se eu tivesse tempo eu ia abraçar mais a minha família. Se eu tivesse tempo eu ia passar mais tempo com ela. Agora eu não tenho mais tempo, porque o tempo passou. E quantas vezes nós, né, acabamos agindo também dessa maneira e esquecemos. A ideia de contar nossos dias fala de preciosidade do tempo e falando da brevidade da nossa vida nessa existência nossa temporal. Tem gente que age achando que ele vai ter, né, que ele vai ter muito tempo. Tem pessoas que deixam para aceitar Jesus amanhã, para receber Jesus na sua vida amanhã, achando que ele vai ter mais tempo. Ele não sabe o que vai ser na vida dele ali. Ele não sabe. Está desperdiçando o tempo. Lá em Selinha, aconteceu um fato um período atrás, tem quase uns 10 anos isso. Um pessoal da Igreja Batista vieram num culto aqui no café. Numa Kombi. Na época o café ainda era estrada de chão. E Davi, irmão do senhor Wilson Garcia, ele pregou naquela noite. E ele pregou dizendo assim: irmãos, eu não sei se eu vou sair daqui hoje, se eu vou ter tempo para chegar ainda na minha casa. Irmãos, na volta, a Kombi capotou com eles. E ele morreu, vítima fatal. Lá em Serina aconteceu um outro episódio, a pastora Josimar lembra disso. Recebemos o irmão Lindomar e o irmão Paulo na sexta-feira na congregação onde tínhamos ali em Serina. O irmão Lindomar pregou a palavra de Deus baseada em João capítulo 14, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Esse texto os irmãos conhecem.
O irmão Paulo, quando teve oportunidade para trazer uma saudação, ele disse que estava acontecendo algo muito estranho com ele, porque ele olhava para a igreja e ele não conseguia ver o rosto dos irmãos, porque o rosto dos irmãos brilhava o tempo todo e ele falava de santidade o tempo todo. Quando foi sábado à tarde, ele estava sentado na porta da casa dele, lendo essas revistinhas de autoescola, que ele estava fazendo autoescola, que tinha uma carteira de moto. Veio uma irmã dirigindo. Ela confundiu o pedal do acelerador com o pedal do freio. E ela atropelou ele, empurrou ele. A última palavra que ele falou foi: tira esse carro de cima de mim. Quantas pessoas esperando para fazer amanhã aquilo que ele pode fazer hoje? Esse é o tempo. O tempo que o Senhor te deu é agora. O tempo que o Senhor deu para você é hoje. De você arregaçar as suas mangas e você partir para a luta. De você começar hoje a fazer aquilo que você está planejando ainda para daqui a um mês. Se você está planejando para daqui a um ano, comece hoje. Comece hoje a dedicar um tempo à sua família. Comece hoje a dedicar um tempo para o Senhor. Comece hoje a buscar o Senhor com sinceridade. Aleluia. Comece hoje a buscar o Senhor com mais devoção. Porque esse é o tempo que o Senhor nos deu. Temos falado muito isso aqui. O Senhor tem falado com a igreja. Esse é o tempo que o Senhor tem dado para você. Esse é o tempo que o Senhor tem reservado para você. Mas muitas pessoas elas não recebem. Muitas pessoas não alcançam essa dimensão. Por quê? Porque ele não está discernindo o tempo. Ele não conhece o tempo que Deus deu para ele. Ele não está conhecendo esse tempo. Ele não está valorizando esse tempo. Aleluia. Glória a Deus. É tempo. Há um louvor que diz: é tempo de se levantar e agir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade. É tempo, querido. É tempo, querido. Não adianta a gente esperar, ficar essa manhã eu começo. Não, é tempo. Esse é o tempo, é a nossa geração. Nós tocamos aqui na consagração que nós fizemos. Esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a face do Senhor. É a geração que conhece o tempo. É a geração que entende que esse é o momento que o Senhor tem nos levantado. Que essa é a hora que Deus tem feito para nós. E eu vou deixar passar? Eu vou deixar passar esse tempo na minha vida? Eu vou deixar passar o Espírito de Deus sobre a minha vida? Eu vou perder o meu tempo? O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, que parece no capítulo 3, falando acerca dos dias maus, que sobrevirão dias maus. Os dias maus, irmãos, já estamos vivendo ele. Já estamos vivendo esses dias maus e nós precisamos agarrar mais com o Senhor. Precisamos assumir a nossa verdadeira identidade de cristão. Parar de desperdiçar tempo com aquilo que não produz fruto algum. Desperdiçar tempo com aquilo que não leva a lugar nenhum. Desperdiçar tempo com aquilo que não edifica. Desperdiçar tempo com aquilo que não constrói. Desperdiçar tempo com aquilo que não me leva a lugar algum. Desperdiçando o meu tempo. E o meu tempo é tão precioso. O seu tempo é tão precioso. Aleluia. A preciosidade do nosso tempo. Que nós possamos valorizar, irmãos, o que Deus tem colocado aqui, ó, nas nossas mãos. Que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos agarrar com força essa oportunidade. E há um louvor antigo que diz assim: que não passe de nós o teu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós, que nós não devemos deixar passar o nosso tempo. O tempo que o Senhor deu para nós. Que nós possamos entender e conhecer que esse é o tempo. Essa é a hora. É hora de você ser o melhor filho. É hora de você ser o melhor filha.
É hora de você ser melhor para o Senhor. É hora de você ser melhor no seu trabalho. É hora de você ser melhor como homem, como pessoa, como mulher. É hora de você ser melhor como pai. É hora de você ser melhor como mãe. Chegou o momento de você ser melhor com o Senhor de Deus. Ser melhor na adoração. Ser melhor no seu compromisso com o Senhor. Chegou o tempo. Esse é o tempo, é o seu tempo. Vamos colocar de pé nessa noite. Porque um dia, irmãos, muito em breve, o Senhor vai requerer de nós esse tempo que Ele colocou em nossas mãos. Nós somos mordomos desse tempo. Deus colocou. Há um tempo estabelecido para cada um de nós. Há um tempo estabelecido para cada um. Deus estabeleceu um tempo para cada vida. E um dia o Senhor vai requerer das nossas mãos. O que você fez com o seu tempo? Como você utilizou o seu tempo? Como que você fez uso do seu tempo? Não é? Ah, mas eu não tenho tempo para nada. Eu não consigo ter tempo para isso. Eu não consigo ter tempo para aquilo. Consegue sim. Precisamos buscar domínio próprio. Buscar equilíbrio. Porque o Senhor nos deu o tempo. E nós precisamos administrar esse tempo de forma sábia. Para que quando os nossos dias passarem, a gente estiver aqui velhinho, a gente não possa, né? Eu não consigo. Tanta coisa que eu poderia ter feito, tanto que eu poderia ter realizado, eu não realizei, porque desperdicei meu tempo com aquilo que não me levava a lugar nenhum. Mulheres de Deus, esse é o tempo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Toma uma postura verdadeiramente mulher de Deus. Vamos tomar uma postura verdadeiramente mulher do Senhor, que vai impactar essa geração. Vamos tomar uma postura de mulher verdadeiramente, né? Que abre a boca com sabedoria, que tem uma palavra de vitória. Quando alguém procura ela com problema, ela tem uma palavra de abençoada para dar. Ela não é aquela que se junta com outro ou com outra para ficar denegrindo, para ficar humilhando, para ficar criticando, para ficar assim. Não, mas vamos nos juntar, vamos ter uma palavra de vitória. Vamos animar o outro, vamos encorajar o outro. É o tempo que o Senhor tem nos dado. Quantas vezes nós ficamos esperando o profeta vir, e Deus tem levantado você, tem exigido de você, mas você fica aí, não conhece o tempo, não entende que Deus te deu esse tempo. E o que você tem feito com o seu tempo? Tem desperdiçado ele. E um dia nós iremos prestar conta ao Senhor do nosso tempo. Remindo o tempo, apóstolo Paulo. Remindo o nosso tempo. Nós precisamos aproveitar ao máximo o nosso tempo. Na faculdade, no trabalho, na escola, na vizinhança, o nosso tempo. Irmãos, até com o nosso jeito de andar nós evangelizamos. Até com a nossa maneira de andar a gente evangeliza. Até com a nossa postura a gente evangeliza. Eu tenho um testemunho disso na minha vida. Eu posso falar que eu estou aqui, ela está presente, e se for mentira ela pode me desmentir. A Ana Cláudia, quando aceitou Jesus, ela disse o seguinte, que ela me observava quando eu passava, indo para a igreja. Na época só tinha o Mateus, e ela me observava indo para a igreja, eu observava voltando para a igreja. E ela me disse certo dia, falou assim, mãe, se algum dia eu estiver aqui para a igreja, eu quero ser um crente assim. Nós testemunhamos até com a nossa vida. E eu glorifico a Deus, que através da vida da Ana Cláudia, a mãe dela foi para a presença do Senhor, as irmãs dela, os irmãos dela. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, é aquele que nos honra. Porque nós temos que viver uma vida que faz a diferença, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença verdadeiramente. Aleluia. Vamos louvar para a gente terminar. Abençoado nessa noite. Porque vai chegar um dia, vai chegar um momento que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Esse tempo é o tempo determinado por Deus. É um tempo que o Senhor já determinou. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que vai ser, mas esse tempo vai chegar. Que tempo é esse, igreja? É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos que tempo que vai ser. Nós não conhecemos, nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Mas esse tempo vai chegar. E quando esse tempo chegar, eu quero estar lá com o Senhor. Quantos querem estar também? Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu para Ele mesmo ouvir.
há um tempo de Deus, há um tempo, há um caminho, há uma estrada de espinhos, sim, há uma estrada da adversidade, aleluia, mas o tempo de Deus virá, aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor por isso, aleluia? Então eu quero convidar aquela pessoa que tem muito tempo que está esperando algo da parte do Senhor, está esperando um milagre, está esperando uma porta aberta, está esperando uma vitória, um sonho,
tempo